Seja o louvor, seja a glória. Nós entramos agora na Palavra de Deus. A minha Bíblia já está aberta no livro de Joel, capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 14. O profeta Joel é conhecido como um profeta menor, não porque ele fosse inferior aos demais, mas porque profetizou por menos tempo. E ele profetizou ali em Israel em uma época em que o povo estava deixando a fé no único Deus e se curvando ante outros deuses pagãos. E agora, a mensagem que ele trazia era uma mensagem de arrependimento, de conversão. Por conta da sua apostasia, Israel estava sofrendo. Muitas catástrofes aconteciam. Haviam ali pragas de gafanhotos que vinham e acabavam com todo o mantimento que a terra produzia. Havia ali naquela região terremotos, as coisas estavam fugindo do controle. Até mesmo a terra sofria por conta das maldades que o povo cometia contra o Senhor. E no versículo 12, ele faz uma convocação, um chamado ao arrependimento. Essa palavra, ela vem a calhar conosco nos dias de hoje. A palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã pela manhã. É o que dizia o grande pregador Billy Graham. E eu creio que essa palavra é para você hoje, é para você agora. No versículo 12 diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. O recado de Deus é direto, Deus não dá rodeios, ele vai direto ao ponto. Eles estavam afastados, longe do Senhor, então Deus estava dizendo: se convertam, voltem-se para mim. Converter-se quer dizer se voltar para Deus, como alguém que está andando na contramão da vida, e aí então cai em si, em lágrimas, em prantos, em profunda convicção do seu erro e passa a seguir na via certa. Você sabe que um piloto de avião, antes de decolar com a aeronave, ele faz o seu plano de voo. E se alguns centímetros, por menores que sejam, ele se desviar da sua rota, ele não vai chegar no destino desejado. Assim também é com a nossa vida. Se nós nos desviarmos da rota que leva em direção ao céu, nós chegaremos no futuro em outros lugares, que não é a Nova Jerusalém Celestial. Se você está longe, o Senhor está te chamando através dessa programação e está dizendo: volte-se para mim. O juízo era iminente sobre o povo de Israel. Para nós também, nós que somos os gentios hoje, nesse século 21, que tivemos o privilégio de ouvir, de receber a palavra de Deus, agora é o nosso tempo, agora é a nossa hora. Se Israel foi julgado por não dar ouvidos ao Senhor, se nós não dermos ouvidos, nós também seremos julgados. É a nossa hora, é a nossa oportunidade. Se você está afastado, desviado dos caminhos do Senhor, se converta, volte-se. Você que nunca teve encontro com o Senhor, volte-se para Ele. Tanto é que o homem já nasce afastado de Deus. Sim, desde que somos concebidos e gerados do ventre materno, a Bíblia diz que nós somos formados em pecado. Quando Adão e Eva pecaram, a morte passou a todos os homens, de tal maneira que todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. O pecado tem feito divisão entre as pessoas e o Criador. E é por isso que há tanta maldade no mundo, fruto do homem longe, afastado do Senhor. É por isso que Deus aqui, através do profeta Joel, está anunciando a todos os povos, em todas as gerações, através da sua palavra: convertei-vos a mim, volte-se para Deus. E isso tem que ser feito
de todo o vosso coração. Não pode ser 50%, não pode ser 70% ou 99,9%. Tem que ser de todo o seu coração, sem parcialidade, sem reserva alguma. O que o Senhor espera é uma consagração total e completa da sua vida no altar dele. Ah, mas eu quero me entregar a Jesus e ao mesmo tempo manter um pecado secreto. Nada disso. É necessário voltar-se para Deus de todo o coração. Aí diz o versículo de número 12, e isso com jejuns, com choro e com pranto. O jejum é para humilhar a sua alma. O salmista Davi dizia isso, ele diz, eu humilhei a minha alma perante o Senhor com jejum. Quando você se abstém de alimento, seja totalmente, um jejum total ou um jejum parcial, porque há pessoas que fazem um jejum apenas tirando coisas apetitosas, agradáveis, desejáveis, e há aqueles que fazem um jejum total. Há aqueles também que cortam o café da manhã, cortam o almoço. É necessário fazer isso. O jejum é uma prática bíblica que deve ser feita nos dias de hoje, porque senão a sua carne vai te dominar. A sua carne é uma péssima guia da sua vida. Você é guiado pelo teu espírito, pelo teu eu verdadeiro que nasceu de novo. É o teu espírito que dita as regras para onde você vai, aquilo que você faz, e não a tua carne. Então aqui está bem claro, converta-se ao Senhor de todo o coração, com jejum, com choro, com pranto. A tristeza que vem de Deus, ela produz arrependimento para a salvação. E aí diz o versículo de número 13, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Uma vez perguntaram para uma criança, uma menina, sobre o que significava conversão. Ela colocou a mãozinha na cintura, assim, e ela disse com a maior singeleza de uma criança, a maior naturalidade, ela disse, ora, conversão é simples. Antes eu corri atrás do pecado, agora eu fujo do pecado. Isso significa conversão. E no verso 14, ou 13, melhor dizendo, diz, rasgai o seu coração e não as suas vestes. O que isso significa? Que a conversão, ela não é marcada de evidências ou aparência exterior, não. Ela acontece no coração. Eu já vi casos de pessoas que choraram diante de Deus e você até pensava, agora o cidadão vai mudar. Aí sai daquele momento de teatro, porque foi um momento de teatro para aquela pessoa, e ela volta a praticar os mesmos erros que ela cometia antes. É o que nós falamos, lágrimas de crocodilos. A pessoa até chorou, demonstrando uma humilhação, mas depois continuou a fazer o que fazia e até coisas piores. Como um cão, ela voltou para o vômito, como porca lavada ao despojadouro da lama. A conversão genuína, ela pode não ser marcada, ela pode não ter agravantes de aparência exterior, mas ela é real. A profissão de fé da pessoa que se converteu genuinamente condiz com as suas atitudes. As suas atitudes estão em concordância com aquilo que ela confessa. Ela dá um bom testemunho, anda sempre em obediência à palavra de Deus. Ainda que ela não demonstre isso exteriormente, mas o que importa é o coração. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha o coração. Nesses anos que eu tenho andado com Jesus, eu já vi pessoas que chegaram na fé em Cristo e, em primeiro momento, eu pensei, essa pessoa é Deus no céu e ela na terra, uma pessoa fervorosa que vai ser uma bênção. Mas os anos e o tempo demonstraram que ela não tinha a fé que ela confessava ter. O tempo diz tudo. O tempo é o maior professor, é o maior instrutor,
o tempo é a maior prova. É só o tempo que vai dizer se a conversão de uma pessoa é genuína ou não é. É por isso que aqui diz o verso 13, que tem que se converter de todo o coração e rasgar o interior, e não as vestes. Os judeus, os reis do Antigo Testamento, eles se acostumaram em períodos de tristeza, a rasgar as vestes, a vestir-se de pano de saco, a jogar cinza sobre eles, demonstrando que estavam se humilhando. Mas se isso não fosse feito no coração, não adiantaria nada. Versículo 13, porque Deus é misericordioso. Talvez você diz, eu cometi tantos erros, tantos pecados, que o Senhor não vai mais me aceitar. É mentira, é lé do engano. Jesus Cristo veio para salvar e buscar o que havia se perdido. É o que diz Lucas 19, versículo 10. Então, se você se considera perdido, extraviado, Jesus veio justamente para chamar você. Ele não veio chamar os justos ao arrependimento, mas ele veio chamar os pecadores. Ele tem mais alegria em um pecador que se arrepende do que em 99 justos que não precisam de arrependimento. Então venha para ele, com a sua mente, com o seu coração. Lembre que Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, ele morreu por você na cruz do Calvário, como um substituto. Ele assumiu a culpa que era minha, que era sua. Toda a justa retribuição dos nossos pecados, aprove a Deus colocar nele. Ele morreu pelos nossos pecados, ele derramou o seu sangue para a nossa purificação. Não importa quão sujo você esteja na lama e no erro, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. E ao terceiro dia, ele ressuscitou gloriosamente dentre os mortos. Para quê? Para a nossa justificação. Repetindo, ele morreu pelos nossos pecados, derramou o seu sangue para a purificação deles, e ele ressuscitou para nos declarar diante do tribunal de Deus justificados. Então, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, se você se voltar para Deus aí na sua casa, ele vai te receber de braços abertos. Aliás, Jesus morreu com os braços abertos, com cravos nas suas mãos, e até hoje esses braços continuam abertos e estendidos para abraçar você. Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e arrepende-se do mal. É o que diz o final do versículo 13. Ele é misericordioso. O que é misericórdia? É um sentimento de compaixão despertado pela miséria e desgraça alheia. Quando o Senhor olha para você, ele se compadece, ele se coloca no seu lugar, ele olha para a tua miséria, para a tua desgraça, para a sua vergonha, e ele te abraça, ele te acolhe. Pode todos terem te abandonado, amigos, até pessoas da família, mas ele não te abandona, ele te recebe. Volte-se para ele de todo o coração, que ele há de te perdoar, de lhe dar novas chances e novas oportunidades. Aí diz o versículo de número 14, quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Se você fizer isso, voltar-se hoje para Deus, ele se arrependerá da punição, do castigo, da condenação que já era iminente na sua vida, e muito mais do que isso, ele vai deixar uma bênção após si. Uma bênção. Está aqui no singular. Talvez você não precise de muitas bênçãos, mas uma em específico, em especial. Esqueça um pouquinho as vitórias que você já teve ontem e também aquelas que você vai ter no futuro. Mas olha para a tua vida agora, no presente momento, nesse tempo oportuno. O que você precisa como urgência agora? Pastor, a bênção que eu preciso agora, urgente, é um milagre na área da minha saúde. Ou alguém pode dizer, a bênção que eu preciso agora
como algo urgente, é na vida financeira. Estou apertado, estou afetado pela crise, desconcertado, não sei o que fazer. Se você se voltar para Deus, com o coração quebrantado, Ele vai abençoar você. Porque você vai ter comunhão com o abençoador. E se você tiver comunhão com Ele, você tem absolutamente tudo. Nós não servimos um Deus só de ontens e amanhãs. Nós servimos um Deus de hoje. Uma bênção em especial, em específico, Ele tem preparado para você. Já estamos com 34 minutos de programação. Eu quero fazer agora uma oração. Na sua casa, se você pode, feche os seus olhos e clamemos juntamente. Pai, em nome de Jesus Cristo, há muitas pessoas que estão me assistindo agora e estão dizendo, eu fui tocado por essa palavra. Enquanto o pregador ministrava, eu senti em meu coração um fogo que ardia. E é isso que a palavra do Senhor, ela ocasiona, ela realiza. Quando o Senhor fala conosco, nós sentimos as brasas do teu altar queimando dentro do nosso coração. E agora nós nos voltamos para ti. Essa pessoa que estava longe, afastada, desviada da fé em Cristo, ela está agora tomando a melhor decisão da sua vida, que é se voltar para Deus. Não se voltar à religião, mas a Deus, o Criador, o Deus e Pai de Jesus. É pela fé em Cristo que nós temos acesso ao Senhor. O Senhor morreu em nosso lugar, pagou as nossas dívidas, derramou o seu sangue para a nossa purificação. E eu quero que isso aconteça. Onde quer que haja um telespectador clamando, arrependido, que o teu sangue purifique essa pessoa de todo o pecado, pois ela recebe agora uma nova oportunidade de viver na rota certa, no caminho certo. Ela vai sair da contramão da vida, ela rasga o interior, o coração dela e se volta para ti. E eu creio que o Senhor a recebe, a acolhe como membro da família de Deus. Ela já não é mais qualquer um, não. Ela é agora membro da família de Deus. Como ministro do Santo Evangelho, eu declaro que quem orou comigo está reconciliado, perdoado e justificado. Os que estão aceitando Jesus agora, eles também têm o nome escrito no livro da vida. Assim eu te louvo, assim eu te agradeço, decretando que o maligno perdeu a vida dessa pessoa. Amém e graças a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus.